terminamos maio e começamos junho. Eu ainda estou no contexto do mês da família, porque ontem mesmo recebi, numa confraternização nossa, lá em Rosa Machado, na congregação nossa, lá em Rosa Machado, uma moça que disse: pastor, olha, tudo isso aqui, Miriam, a mulher mais assim destemida, né? Pastor, tudo isso aqui que está bonito, não está bonito? Está. Gostoso, não está? Está, tudo gostoso. Eu sou prendada. Mas eu estou sozinha. Eu quero casar. Ora por mim. Eu estava perto de outro pastor, mais outro presbítero. Vamos orar agora, abençoando. E ela disse assim: quem sabe, esse mês, Dia dos Namorados, eu já esteja namorando. Vejam que nós ainda estamos no contexto da família. É nesse contexto da família que eu trago também uma questão que eu vi ontem na televisão, uma discussão, um debate de autoridades, atores e atrizes, discutindo o que iam fazer com o bebê reborn, porque o cartório não queria emitir a certidão de registro. E queria registrar, porque a intenção era incluir o bebê no testamento. Olha para quem está do seu lado e diga assim: que confusão esse povo está querendo trazer para a gente. Hoje nós temos consagração de criança aqui, ô Miriam, pastor Agostinho. E eu fico tão contente quando vi os nomes aqui e não tinha ali nenhum bebê reborn, porque daqui a pouco vai querer: pastor Wilson, eu quero consagrar a Deus o meu bebê. Aí eu vou ficar no estreito, não vou? Me poupem, por favor. Me poupem. Porque eu vi essa semana passada um padre bravo, porque reclamaram com ele sério, protestando, porque ele disse: não, isso eu não faço. Família. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a importância da família. Gênesis 1, 26, 27 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Espírito Santo, aplique não só ao nosso coração, mas à nossa mente, a realidade da nossa vida, a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós precisamos que o Senhor, que é o nosso ensinador, mais uma vez, seja favorável a todos nós que estamos aqui, do pastor à mais tenra criança. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, precisamos de Ti. Meu querido irmão e irmã,
O texto nos diz que Deus, o Criador, olhando a sua criação, escolheu um casal, que ele mesmo fez dentro de todo o seu poder criador. Diga comigo assim, um casal. Ei, meu irmão, minha irmã, foi ele quem fez e escolheu você. Uniu-os em matrimônio, não criou simplesmente e deixou no meio da criação como um animal qualquer, como tantos outros belos que ele criou. Uniu-os em matrimônio. O versículo 28 diz isso. E este homem e esta mulher, unidos em matrimônio, agora ele, diga comigo assim, ele estabelece regras. Fala para quem está do seu lado. Deus estabelece regras. Existem normas para o homem e para a mulher. Ele normatizou tudo. Então hoje nós somos beneficiados com todo esse esquema de Deus. Nesse tempo aqui, nesse momento, nesse texto, o lar chama-se Éden. Como chama o seu lar? Aí ele coloca na palavra dele para mim, para você, para todos nós aqui, o que deve, dentro das regras dele, o que se espera encontrar nos lares. Afeto. Olha para quem está do seu lado e diga assim, afeto. Deus determina que no lar seja encontrado afeto. E esse afeto é repassado para os filhos. Os filhos, portanto, nascem, crescem dentro de um ambiente que eles aprendem com os pais o afeto e aí chegam a ver o amor de Deus, o afeto de Deus. Quando você lê Cantares no capítulo 8, você vê o valor, o potencial do afeto de Deus. Quando você chega a Efésios 5, verso 28, você vê o tamanho deste afeto. E você vai acompanhando as diretrizes do Todo-Poderoso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 19, ele está dizendo da importância e a influência, a necessidade desse afeto no lar. Para um pouquinho, como é que está seu lar? Qual é o tamanho do afeto na sua casa? Marido e esposa, os filhos estão vendo isto acontecer? Paulo escreve a Tito, e ele fala da importância deste afeto para com os filhos. A quem você entregou os filhos a receber afeto? No celular? No computador? Na TV? Ei, pai, ei, mãe, se Deus criou, se Deus deu, é do ventre da mulher que sai aquela que precisa receber de Deus o afeto. Por que será que eu tenho que comprar um bebê reborn? E a quem eu vou dar mais afeto? Como andam as crianças? Se eu ainda estou no contexto de família e temos consagração de crianças nesta noite, Provérbios 13 diz que é nesta
família, é neste lar que não pode sumir dele a correção, a disciplina. Porque no relacionamento de Deus não cabe indisciplinados. Povo de Deus, geração de Deus, família disciplinada. Por isso, capítulo 13, verso 24 de Provérbios, te encoraja a estabelecer disciplina na família. E não cada um fazendo o que bem entende, o que quer, o que gosta, o que sente que é interessante. Tem disciplina. Qual é o horário de acordar? Qual é o horário de dormir? Qual é o horário de estudar? Qual é o horário de limpar a casa? De lavar a sua roupa? Tem disciplina? Ou não existe disciplina na casa, por isso, se alguém morar ali, se alguém se atrever a estar ali, vai crescer num ambiente de indisciplina. Quando você lê Deuteronômio 31, diz que no lar precisa aparecer ensino, instrução. Mãe, você tem tempo de ensinar o marido? Marido, você tem tempo de ensinar a esposa? Mãe, pai, o ensino dos seus filhos está confiado a quem? Qual é a instrução que estão recebendo? Deuteronômio 31, 13 diz que é na família que se recebe ensino. Mas falta uma coisa prioritária. Ali no Éden, estava providenciada a provisão do Criador para toda a família, todos os animais, peixes e aves. Tinha provisão para todos em abundância. Provisão. Segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer da provisão na família. Capítulo 12, verso 14. Provisão. Ei, você precisa mendigar. Você precisa pedir. Quem que tem que providenciar cesta básica para você se alimentar? Está faltando provisão de quê? De afeto, de carinho, de dinheiro, de instrução, de correção. Ou tem em abundância provisão no seu lar? A palavra do Senhor diz que o povo dele tem que ter abundância. Abundância é sobrar. Sobrar tudo. Alguns anos atrás a gente escutava, no período do Natal, uma música que dizia assim: saúde para dar e vender. Ué, eu tenho saúde que eu posso dar, que eu posso vender. Estão vendo a saúde da família ou a família está doente? Faminta. E por isso, o mais barato, eu vou levar para casa. E eu corro o risco de encontrar uma família de R$ 1,99. Você conhece uma família de R$ 1,99? Quem quer uma família, ou quem quer levar para casa, ou entrar numa família de não estou desdenhando das lojas, dos fabricantes, do consumidor, de R$ 1,99. O que eu estou dizendo é que o produto de R$ 1,99 não tem garantia. Ou tem? A loja vai dar garantia. Mas nesta família aqui,
ele me diz que não é de R$ 1,99, porque ele diz assim, olha, vai ser bom, vai ser gostoso, vai sobrar tudo isso que eu estou dando instrução, porque só a morte vai separar os dois. Aleluia! Eu creio nessa determinação do Senhor, eu prego isso e eu quero desfrutar disso, enquanto a morte não me levar. Abundante. E só para o seu governo, ele diz que até essa morte que tenta te desafiar, me desafiar, ele diz assim, que ele te dá com tanta abundância a vida, que você vai poder dizer, onde está a morte? O teu poder. Então você precisa estar no ambiente que tudo que Deus fez para você, você encontra no seu lar, inclusive a provisão de Deus. Meu Deus, o que eu vou fazer? Que escola, diz o jovem, eu vou estudar? Para qual universidade eu devo encaminhar as minhas diretrizes estudantis? O que eu devo? Como eu devo? Onde eu vou morar? Que rua? Que bairro? Que cidade? Dá um tapinha no nome de quem está do seu lado, diga assim, o Senhor não deixa sem direção a família. Ele traz direção. Ele não deixa confundidos os servos dele, eu e você não podemos estar confundidos. Existia já tantos deuses, aí ele diz assim, eu sou o caminho, no meio de tantos caminhos, eu sou o caminho, buscar-me-eis e me achareis. Você não precisa ficar sem rumo, pensando para onde vai, o que você vai fazer, como vai ser a sua fé. Não, você tem uma sintonia com Ele, e a direção nos caminhos de Deus é Ele mesmo quem coloca para você. Provérbios 22, verso 6. O caminho de Deus, o rumo que você tem que tomar. Eu não preciso parar e falar de valores morais. Você vê nos 10 mandamentos, quando ele deixa algumas leis, você ali já percebe os valores morais, porque ele quer moralidade. Ele não quer que eu e você sejamos enganados com as fantasias que já apareceram lá no Éden. Estão soprando, todos os meios de comunicação estão tentando me convencer das fantasias. E eu posso, fantasiado, chorar logo após eu descobrir que era apenas uma fantasia e eu me tornei um ator no meio das fantasias. É por isso que quando eu penso na importância da família e abro as Sagradas Escrituras, o manual de Deus, eu começo a ver na sociedade que eu ainda estou vivendo problemas atuais que afetam e que adoecem a família. E se eu quiser numerar, eu vou falar. Primeiro, mau exemplo. Olha para quem está do seu lado e diga assim, mau exemplo do pai, da mãe, do filho, do sogro, da sogra. Mau exemplo no lar. E se o mau exemplo está no lar, o primeiro livro dos Reis mostra mau exemplo, capítulo 22. Mau exemplo no lar, na casa. Ei, pai, o que você está ensinando? Está sendo exemplo de quê? Eu devia ter uns 10 anos de idade, e na fazenda, um senhor que trabalhava com seus filhos para o meu pai, um dia eu cheguei e falei, pai,
Seu Isidório estava errado, não estava? Porque eu escutei ele falando ali com o pessoal, se ele pegasse um dos filhos dele com cigarro, ele ia fazer engolir. Ele estava errado, não está, pai? Porque ele fuma. Porque ele fuma. Como é que ele vai fazer o filho dele engolir o cigarro? Onde está a sua percepção e o seu potencial de que você é o exemplo? Não tem muito tempo numa barbearia, cheguei, tem que ir na barbearia de vez em quando, né? O pessoal da beleza aí, de cabelo, tem uma ali, tem outra lá. Tem o pessoal que cuida dos cabelos. Eu estou sentado ali e tem um papo entre salão de barbearia, salão de beleza. Você quer atualizar as informações? Pare 1 hora só, um desses. E depois interferir, pastor Fábio, na conversa daqueles senhores, disse assim: olha, vocês estão falando de pastor. Eu sou pastor. Me coloco à disposição dos senhores para fiscalizar a minha vida, a minha casa, a minha igreja, como a minha igreja gerencia dinheiro. Aí todo mundo calou, quando eu disse, eu sou pastor. Aí eu pude falar. Vocês estão falando de uma coisa que vocês não sabem. Não precisa frequentar a minha igreja um mês. Vai um dia ou uma semana. Já dá para você perceber o pastor, a vida do pastor, e do dinheiro, até como as famílias agem e recebem instrução, vocês vão poder aprender para falar o que vocês sabem, senão vocês vão continuar falando o que não sabe. E depois de uma semana nós vamos voltar, eu estou aqui pronto aqui, para vocês chegarem também, que todos que estão escutando vocês aqui, ouvir o relatório que vocês estão e vão prestar. Pergunta quem está do seu lado, eles aceitaram o desafio? Mau exemplo. Má influência. A má influência contamina, na minha atualidade de família, contamina as famílias. Mau exemplo e má influência, pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. Por que eu repeti 2, 3 vezes? Não vou falar de vovô e vovó, senão vão me pegar ali fora. Mas você, vovô e vovó, não está fora deste contexto dos problemas atuais da família. Porque quem sabe, não é no papai, na mamãe, mas é no vovô e na vovó que está o excesso de tolerância às pirraças de dentro de casa. E o excesso de tolerância sai fora do esquema de Deus de disciplina, de ensino, de diretrizes, porque a criança sente e está aprendendo que ela pode fazer o que quiser, comer o que quiser, jogar o resto na mesa, no chão, e dizer até que quer outra coisa, não quer nada daquilo. E a vovó é capaz de querer atender a solicitude
de quem está ali. Excesso, diga para quem está do seu lado, excesso de tolerância. Esse excesso de tolerância cresce dentro da família. E quando ele se torna adulto, vai dizer assim, não, eu vou viver como eu quero. Quando eu morrer, chega lá, Deus que é amor. Vai me deixar entrar e morar no céu. Olha para quem está do seu lado assim, é assim lá no céu? Na casa de Deus tem regras. Para entrar lá tem regras. Ele diz, eu não quero que ninguém, que o ímpio seja condenado, porque ele vai ter uma condenação eterna. Eu vim para que eu me sacrifique para que este ímpio tenha uma nova vida, nasça de novo, nasça do Espírito, nasça da palavra e se torne cidadão do reino. Esse é o propósito dele. Por isso, quando eu foco os membros da família, a figura do pai, um pai guiado por Deus tem características diferentes daqueles pais que são ensinados pelo mundo. O carinho do pai, que a Bíblia ensina, é um carinho terno. Ei, você que está me acompanhando no YouTube, o carinho do pai é um carinho terno e não o compromisso de dizer, já depositei lá no banco, não quero ver ninguém da minha casa, o dinheiro está na conta lá, se vire. Isso não é carinho terno. O pai tem que se preocupar em viver uma vida exemplar, custe o que custar. Uma vida que sirva de inspiração. Uma vida que sirva de desafio para toda a família. E até para mim e para a sua vida. Essa é a vida exemplar do pai. O pai precisa demonstrar em todos os momentos o cuidado e proteção que dá segurança, que fortalece, que melhora a autoestima de toda a família. Você vê isso no livro de Esther, no capítulo 2. Você vai aprender isso. E é lição para mim, como pai, e para você, meu irmão. Este pai precisa aprender aqui nas Escrituras que ele é autoridade espiritual, assumir a posição de autoridade como sacerdote do seu lar, exercendo o sacerdócio de maneira que Deus se agrade e aprove, e a autoridade dele, os demônios vão tentar bater na porta e não vai conseguir entrar, porque ali tem um sacerdote de Deus. Autêntico sacerdote de Deus. Autêntico sacerdote de Deus. E o inferno precisa e tem que respeitar. A palavra do Senhor diz que quando ele passa, o inferno bate em retirada, abre ala. Porque está vindo ali alguém de autoridade, a glória, a presença, não conseguem confrontar. É você que pode abençoar a sua casa. Trazer segurança para a sua filha, para o seu filho. Por que eles estão acordando assombrados? Por que os sonhos não são sonhos de alegria, de paz? O que está acontecendo na família atual?
O que está faltando no pai, no líder daquela casa? Ele precisa prover. Até no mundo espiritual, ele tem que prover. Para que a criança diga assim: eu aprendi e nessa casa eu me deito e em paz logo pego no sono. Pai, pai, ei pai que está me vendo, me ouvindo. Você pode encher sua casa com a paz do Senhor. 1 Timóteo 5,8 nos ensina isso. Eu quero falar um pouquinho para as mães. Ei, mãe, quantas mães eu tenho aqui? Dá um sinalzinho para mim. Tem gente que fez um sinalzinho cá embaixo que eu não vejo a mão. Ei, mães, a mãe, nessa minha sociedade, representa a parte terna. Estou dizendo parte terna. Meiga. Diga para quem está perto de você, não precisa gritar, não precisa ficar nervosa, nem de calmante, não precisa, porque a Bíblia diz que ela se torna uma conciliadora. Conciliadora. A ternura e amor está nela, a prova de tudo. O contrário da ternura e do amor, a Bíblia diz, e nenhuma aqui quer ser uma casa como uma casa goteirenta. Ninguém consegue dormir debaixo de uma goteira, ou do lado de uma goteira. Amada, cheia de amor, a prova de tudo. A vida espiritual é imitável. Tem uma vida espiritual que faz o marido olhar, o filho, a filha olhar e dizer: eu quero ser como minha mãe. Eu quero estar na igreja com a minha mãe. Eu quero ajudar a minha mãe porque eu creio e sinto e vejo o que ela é, o que ela faz em casa. Diferente daquela mãe que, quando consegue dizer para a família que é crente, nem o marido, nem o genro, nem a nora, nem o filho, nem a filha quer ir na igreja nem no dia de festa. Por quê? Por causa da minha mãe. Mãe, ensina. Queira ou não, você está ensinando. Ensina, portanto, a palavra do Senhor. Torna a casa sua um verdadeiro lar. Um verdadeiro lar. Provérbios 31, você já deve saber, não precisa eu ler o versículo 27. Lar. A minha casa. Parece que a nossa sociedade está sendo tão ruim a casa, que o marido fugiu de casa, a mulher fugiu de casa, os filhos fogem de casa, e quando tem que ficar naquele ambiente horrível, não tire o celular da mão, ou o tablet, ou alguma coisa semelhante.
porque isso é a minha companhia, que o meu pai me deu, minha mãe também me deu, e gostam, porque quando eu estou concentrado aqui, eu não dou trabalho para eles. Se você tem coragem, põe a mão no peito e diga assim: a minha casa é um lar. Tornar a casa um verdadeiro lar. Os pais, marido e esposa, precisam demonstrar um tempo de oração familiar. Precisa dialogar com seus filhos. Tem diálogo, posso conversar com meu pai, com minha mãe pode conversar comigo. Tenha e mantenha um diálogo. A recreação. Quantos têm tempo de jogar bola, soltar pipa, pescar com seu filho? Ensinar a andar de bicicleta com ele. Uma competição, pai e filho de bicicleta. Vamos ver quem vai mais longe. Recreação. Recreação. E quando eu falo em recreação, o professor de educação física ali olhou, não piscou olhando para mim, querendo saber o que eu vou falar. Ele pode falar mais que eu, né, Renan? Sobre recreação, pais e filhos. Convide lá para a sua academia. Quem não souber, que você vai ensinar, vai dar algumas dicas para todos saberem lidar com seus filhos. Coragem para corrigir, senão o mundo vai corrigir. E não corrige, você sabe disso. Só vai machucar mais. Quem é que toma a decisão? É o marido? É a esposa? São os filhos? A decisão é da família. Ela sai e os resultados são diferentes e a Bíblia ensina isso. Eu quero terminar falando dos filhos. Provérbios 10:1. A responsabilidade da alegria do filho não é o governo, não é o trabalho, não é o salário, não é o presente. A responsabilidade da alegria do pai é o filho. Ele precisa, ela precisa ser e gerar alegria do seu papai, da sua mamãe. Quantos aqui aprenderam na Bíblia a cuidar da velhice dos pais? Por que será que nasceram as casas dos idosos? Os asilos. Filhos cuidando dos seus pais, da velhice. Por que os pais precisam buscar nos médicos, nas farmácias, alguma coisa para controlar sua pressão, seu sistema nervoso? Porventura, não são os filhos que precisam estar perto dos seus pais para que eles tenham uma vida equilibrada? Ele já não lembra mais de muita coisa, já não consegue pegar mais muita coisa, não consegue pegar peso, ele não tem mais ação para muitas coisas do dia a dia. E os filhos, é papel dos filhos ajudar os pais a terem uma vida equilibrada. Eu vou dizer, preste atenção, quem é que ajuda os pais, os velhos, a equilibrar as suas contas bancárias? Eu não estou dizendo quem é que está mexendo nas contas bancárias dos pais, dos velhos, explorando os velhos, é ajudando-os a ter uma conta, um negócio equilibrado.
Esse é dever dos filhos. A Bíblia ensina isso. Eclesiastes 12:1 traz para nós esses detalhes, esses ensinos. Obediência, Efésios 6, de 1-3. Filhos, obedecei os vossos pais. Muita gente lê a Bíblia e mete malho num velhinho chamado Eli. Porque os filhos dele, a Bíblia é clara, eles que eram desobedientes. Mas a sociedade conhecia aquele velhinho que não podia agir mais muita coisa, mas ainda sabia ensinar, orientar. E quando uma mãe recebe um presente de Deus, um filho, ela leva para quem cuidar? Para aquele velhinho. Os seus filhos eram rebeldes, desobedientes, não temiam a Deus. Mas este menino foi educado nos princípios e se tornou o Samuel que todo crente conhece quando lê a Bíblia. Eu não posso, e você também, perder a oportunidade de honrar os pais, de obedecê-los. Dizer, eu aprendi com meu velho ou com a minha velha. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Aprendi com eles. Ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala com você? Ou você confunde os seus sentimentos, sua cabeça, seus ideais, e diz assim, Deus falou comigo. Eu orei e Deus... Foi Deus mesmo ou foi o capeta que está tentando te jogar num buraco? Deuteronômio 27 nos ensina como filhos a respeitar os pais. A benção, meu pai. Onde você vai, você vai, ei, coroa, ih, já era. Respeito aos pais. Quem é que te ensinou a palavra? Quem é que te ensina sobre Deus? Juízes 11:36, eu termino com isso. Gostaria de ficar mais tempo, mas acho que já fiquei muito tempo pensando na família. Mas não deixando concluir esse período de mês da família, de ênfase do Dia dos Namorados, sem esses conceitos bíblicos para esses meus queridos filhos, minha família. Sempre eu falo aqui que vocês têm um apreço muito grande no meu coração, porque o meu parente mais próximo está a 1.200 quilômetros de mim e você me abraça todo dia. Me beija todo dia. Oh Deus, libera para mim unção, poder, para que eu possa transmitir para esses meus filhos a tua unção, o teu poder. O respeito pelas coisas que são tuas. Eu possa estar no meio deles e nenhum deles tenha vergonha do reverendo Wilson. Espírito Santo, assim como eu quero para mim, com relação a eles, que cada um aqui nesta noite receba de ti para lidar em suas casas, com suas famílias, no seu trabalho, na sociedade, onde eles estão a laborar todos os dias. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.